É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Albert Einstein. Embora essa frase não esteja contida na resenha que hoje eu venho fazer, eu penso que os autores, ao escreverem esse artigo, basicamente tinham essa mesma ideia. O nome do artigo é Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio, notas a partir do Projeto de Lei 7.582 de 2014 e do Diálogo com o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Ele foi escrito por Marcelo Andrade, Maria Fernanda e Francisco Prates, ambos da UFMG. Então, esse artigo basicamente vem com a ideia de discutir esse projeto de lei, e esse projeto de lei pretende basicamente tipificar e também coibir certas condutas tidas como intolerantes ou então de preconceito. Na introdução, os autores vêm citando alguns casos emblemáticos mundiais sobre o discurso do ódio, por exemplo, e depois eles vêm falar sobre a questão brasileira. Então, é citado alguns casos, como, por exemplo, o de uma influência francesa lá na década de 80, que falou em televisão que as câmaras de gás, se referindo aos locais de extermínio dos judeus, eram apenas um pequeno pedaço, um pequeno detalhe da história. Também tem um político francês que afirmou em suas campanhas que se nenhuma medida fosse tomada urgentemente, a Europa seria islâmica e teriam mais mesquitas do que igrejas. Também há de se ressaltar o caso dos Estados Unidos, em que muitas famílias não tiveram respeito na hora de enterrar seus entes queridos, soldados americanos, porque opressores foram até o local e falaram que aquele sangue tinha sido derramado porque os Estados Unidos abraçou a homossexualidade. Então, após esses e alguns outros casos que os autores descrevem no artigo, eles vêm falando sobre o Brasil, que aqui no Brasil também existem vários outros casos de intolerância e de preconceito. Embora eles não venham citar quais são esses casos que a jurisprudência vem abordando, eles falam que esse projeto de lei, em concordância com a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, venha corroborar para que essas condutas sejam erradicadas e cada vez mais eliminadas do Brasil. Então, por fim, os autores entendem que, embora exista a última ratio do direito penal, que é um dos princípios do direito penal brasileiro, eles entendem, mas acreditam que, embora exista isso, esse projeto de lei não deve ser limitado e a sua legitimidade não deve ser abalada por esse fato. E também pelo fato da conduta atualmente usada estadunidense de combater o discurso com outro discurso, que esse projeto de lei, no caso, seria um discurso contra discursos intolerantes ou de preconceito. Então, os autores também vêm falar que esses dois casos, a última ratio e esse método estadunidense, não podem limitar ou abalar o que seria esse projeto de lei e os seus impactos na sociedade. Eles também corroboram, por fim, que esse projeto de lei está inserido numa rede internacional que busca realmente promover atitudes mais libertárias, no sentido de a liberdade de expressão existe sim, mas ela não pode ser confundida com o discurso de ódio ou com discursos intolerantes. Essa é basicamente a visão dos autores durante esse artigo, e eu gostaria também aqui de fazer menção, em concordância com o que eles vêm falando no artigo, de que o direito, nesse caso, com esse projeto de lei, visa acompanhar a mudança social. Então, eu penso que os autores, a escreverem, ao elucidarem o porquê da legitimidade desse projeto de lei, estão basicamente pensando nisso, que o direito deve acompanhar as mudanças sociais. Dito isso, eu agradeço a atenção e essa foi a resenha de hoje. Espero vocês no próximo vídeo.